Leitura do livro de Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filhos de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, e não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram, e vossa presença está devastada como uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem recebeu isso, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde e então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários, e não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel:
Consolar-me-ei acerca dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o orvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isaías capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices, e não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também esta, cheia de ídolos, a sua terra inclinarão-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos aos seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra.
Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Isaías capítulo 3. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-eis jovens por príncipes, crianças governarão sobre eles, e povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo, menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Quando algum for ter com o seu irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, se você, nosso príncipe, toma sob a tua mão esta ruína, naquele dia se levantará este a vós, dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, e estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, é que fostes vós consumistes em esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas, que tendes vós de afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés, portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e das cadeias, das caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus, e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada.